uma live da Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, para o mundo inteiro. Simona, irmã, que Deus ilumine, que Deus dê força nesse trabalho. A igreja, o apóstolo Fernando e a bispa Simone, fazer o trabalho de Deus, a benção de Deus, o amor de Deus. E a palavra de Deus sendo pregada, sem ter limite. Não é com limite, não é sem limite. E Deus me mostrou, não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer um negócio muito bonito, muito bom. A palavra de Deus está à frente, Jonas. Então, aqui vai encostar ele na cabeça. Olha, vamos lá. No meio daqueles que foram mortos, Ezequiel, capítulo 32, versículo 20. Ezequiel. Presta a palavra. Viu? No meio daqueles que foram mortos, a espada, eles cairão e ele foi entregue à espada. Arrastem o resto do Egito e toda a sua multidão. Cair em quê? Em espada. Está vendo, compadre? Em espada. Como é o nome da sua sobrinha? Mara. Mara, a sobrinha da irmã aqui, ela ontem conversando comigo aqui, disse: apóstolo, vou lhe dizer, diga. O tempo que eu frequentei a igreja católica, até hoje, eu vim aprender a verdade aqui. Porque no outro canto ninguém aprende. Mas não é a verdade. Vocês têm que entender uma coisa, aqui está sendo prega a Bíblia. Esses comboios de idiota que estão aí mentindo, que são mentirosos. Eles não estão ouvindo a verdade. Do mundo dos mortos, olha, do mundo dos mortos. Ontem ela ficou de boca aberta sobre isso. Qual é o mundo dos mortos? Você sabe, negão? Você sabe o que é o mundo dos mortos? Sabe, jornalista? O cemitério. É o mundo dos mortos. Quando eles enterram ali, o cara está no mundo de quê? Dos mortos. Os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que socorrem-lhe e dirão: eles desceram lá jacem. Olha, repare, viu? E ninguém me ensinou isso, não. Eu peguei no ar. Ó, repare. Os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que socorrem, lideram. Eles desceram, já fazem eles os incircuncisões, mortos à espada. Quer dizer, a gente, vocês sabem o que é circundar, vocês sabem? Não. Circundar é a mesma operação que fazia de fimose. Eles faziam nas crianças, com as crianças. Ali está a Síria, com todo o seu exército, ao redor dela, todos os seus túmulos, todos eles foram mortos, caíram à espada. Foi o que Deus fez com a Síria, matou todo mundo. Hoje, gente, eu tenho uma novidade para dizer a vocês, muito importante. O livro, o Alcorão, o irmão aqui que é de Israel, ele veio me dizer que já saiu lá de Israel. Vem para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro vai vir para aqui. Aí nós vamos ler o livro de Alcorão, traduzido em português. Aí vocês vão ver
cutia suviar, como diz o Matuto. Aí vocês vão ver. E o livro do Alcorão é o livro de Israel, dos judeus. Os seus túmulos foram postos nas extremidades da cova, e todo o exército da Síria se encontraram ao redor do seu túmulo, e foram mortos e caiu a espada, todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes. Quer dizer, presta atenção, você faz um absurdo, você mata, você desquebra, provoca, mente, olha aí, o que é que Deus faz? Mata. Não é de hoje não. Essa raça que está morrendo aqui em Juazeiro, 99,9% é bandido. E Deus vai eliminar. Eliminar, pá. Quem faz isso é Deus, não é nós não. Não prestou? Já viu, né? Vai. Ali está Elão com todo o seu exército ao redor do seu túmulo. E todos foram mortos, e caíram a espada. Desceram incircunciosos às profundezas da terra, esses que causaram terror na terra. Olha aí. Olha aí. Olha aí, Júnior. Ah, fulano, mataram fulano, porque fulano... Não, mataram fulano, porque fulano tem algum erro com Deus e com o povo da terra. Quem anda correto com Deus, nem pense que Deus vai deixar morrer, não. Morrer vai, mas daquele motivo não. Dos viventes levaram a sua vergonha com os que desceram a cova no meio dos mortos. Lhe puseram um leito entre todos o exército ao redor deles. Então os seus túmulos, todos esses incircuncisos, foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram sua vergonha com os que desceram a cova e foram postos no meio dos que foram mortos. Gente de Deus, presta atenção, gente de Deus, presta atenção, que não chora o bandido. Bandido é um inseto que tem que sair da terra, tem que limpar a terra. Não adianta estar conversando, pregando que você se arrepende e aceite Jesus. Ele não se arrepende nunca. Nunca. Com muito tempo vai voltar a fazer a mesma safadeza. É a mesma coisa do prostituto, do sem vergonha, que vive traindo a mulher, fazendo isso aqui. Ele querendo ou não querendo, vem uma seta na cabeça dele. Ele volta a fazer a mesma merda. Tem que ter muito cuidado. Ali estão Mesaque, Tabua, com todo o seu exército ao redor dele. Então os seus túmulos, todos eles são incensuados e foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. Então, com os valentes dos tempos antigos, que dentro dos incircuncisados foram mortos e desceram ao mundo dos mortos, com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça, ensiquizada deles está sobre os seus ossos, porque era o terror do Herodias e na terra dos viventes.
Ó, o irmão estava contando a minha ali, que é israelita, até me convidou para mim em Israel. Eu digo, rapaz, eu tenho a maior vontade do mundo de conhecer Israel. Mas se eu tivesse que ir para Israel, eu tenho que ir para passar no mínimo 30 dias lá. Para conhecer toda a história de Israel. É 3 mil reais a passagem para ir. E 3 mil para voltar. Aqui em casa, se for, é todo mundo. Júnior, Deise, Simone, Sara, Rebeca e mais amigos que ele possa convidar e levar. Para isso, Deus tem que abençoar com muito dinheiro, com o padre, a mulher, todo mundo. E você tem que ir para ver o que é real e o que não é. Porque eu tenho vontade de ir, mas eu ir só não vou. Não, eu quero ir quando eu puder levar uma equipe comigo. Diz que lá agora está em guerra, Israel está em guerra. Está a festa de Israel e está a guerra se matando. Aí, menino, quem fazia a guerra era Deus. Lê a Bíblia com um boi de cavalo batizado sem mãe. Quem fazia a guerra era Deus, pai. Dizia, vai lá e mata os filisteus. Vai lá e acaba com o judeu. Destrói a cidade, derruba a muralha, quebra os portão. Está na palavra, porra. Não está escondido não, ninguém aqui está escondendo nada não. Ó, também você, Egito, será quebrantado no meio da circuncisão. E já será com que foram mortos a espada. Capítulo 32, versículo 29. Ali está Edom e seu rei, e todos os seus príncipes, que a peça do seu poder. Jessé, com que foram mortos a espada. Este Jessé, com os incircuncisos, com os seus que desceram a cova. Quem desceu? Jessé. Não era o homem de Deus? Mas errou, cara, velho. Errou. Se eu errar, se eu mentir, se eu me prostituir, pode cavar o buraco e já esperar e botar eu só de perna para baixo. Eu conheço a palavra de Deus. Eu sei até onde Deus vai. Ah, não, Jesus mudou, isso não existe. Não existe. Quando Jesus entrou na casa de oração de Deus, foi o que Jesus fez? Meteu o cacete em todo mundo e botou todo mundo para correr. E não é assim. Não, velho, vamos lá. Capítulo 32, versículo 30. Ali está os príncipes dos norte, todos eles e todos os sidonios que desceram com os que foram mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. Eles, Jessé, incircuncioso, com os que foram mortos a espada, e leva a sua vergonha com os que desceram a cova. Quer dizer, eles perderam a vergonha para Deus. É como nós. Nós não temos vergonha para Deus, porque se nós tivéssemos vergonha com Deus e respeito a Deus, nós não fazíamos mentir, nós não fazíamos se prostituir, nós não fazíamos levantar falso próximo, nós não desejávamos a mulher do próximo, nós não desejávamos que o próximo tenha o seu carro, não, nós não fazíamos nada disso. Nós vivíamos uma vida digna. Mas não querem? Não, velho. Capítulo 30, versículo 31. Faraó e os verá
se consolaram sobre todas a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o exército foram mortos. Faraó e seu todo exército foram o quê? Mortos à espada, diz o Senhor Deus, porque também eu pus o meu espanto na terra dos videntes, por isso ele enriquecerá no meio dos incircuncisos, com os que foram mortos à espada, Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Deus não respeita ninguém não, caba velho. Não pense, eu faço isso e Deus não empata. Vai pensar isso. Olha a situação de Lula. Olha a situação dele. Com câncer na bacia. Vai ter que ser operado urgente. Se quiser ainda ter os dias de vida. E não sabe se sai da sala de cirurgia por causa da idade dele, que é uma operação de alto risco. Aí, o que foi que ele disse? Nem Deus empata de eu subir na cadeira. Aí Deus mandou a resposta. Não pense não, velho. Não pense que Deus é bonzinho, não. Não vá comer Deus por bonzinho, não. Nem pensar que Ele é bonzinho. Vocês, pregadores, que pregam mentira aí, tenham vergonha na cara, prega a Bíblia correta como ela é. Né, compadre? Pegue que você não vai ter vergonha não, pô. Porque se vier para mim, aqui, ó. Tá aqui. Eu não estou mentindo, não. O dever do verdadeiro atalaia. A primeira, versículo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, fale com os filhos do seu povo, diga-lhe, quando eu fizer vir um exército inimigo sobre a terra, quem faz vir? Deus. E o seu povo desce de terra, escolher um homem do meio deles e constituir por si atalaia, e se houver que inimigos se aproxime-se atalaia, toque a trombeta e avise o povo. Quem manda o exército? Tá vendo aí, irmão Luiz? Que coisinha bonitinha, que gatinha, né? Tem coisa que a gente tem que, do pequeno se torna o quê? Grande. Eu, você, esse, nós aqui. A gente tem que abrir o quê? A mente. Então aquele que ouviu o som da trombeta, não se der por avisado, se o inimigo vier e abater, esse será responsável pela sua própria morte. O que é que eu estou avisando aqui a vocês? Eu estou avisando para vocês que fiquem com os ouvidos ligados. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável pela sua própria morte. Se ele tiver dado atenção ao aviso, salvarei a sua vida. O que é que eu estou fazendo aqui? Dá para vocês entenderem o que está acontecendo? Eu estou anunciando. A trombeta está entrando na vida de vocês. Mas se o atalaia vir, quem vir é o inimigo, e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado,
e seus inimigos vier e abater um deles, esse foi abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte deles é o Atalaia. Quando você, filho do homem, eu constituí por Atalaia sobre a casa de Israel, portanto você ouvir a palavra da minha boca. Olha aí, povo de Deus. Se ouvir a palavra da boca de Deus, que é a Bíblia aberta falando, e lhe dará o aviso da minha parte, se eu disser aos ímpios que ele certamente morrerá, você não falar para divertir os ímpios? Olha, se eu não falar o que eu estou falando para vocês, mostrando a vocês a verdade do seu mau caminho, esses ímpios morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte deles. Então vocês, pastor, estão lascados, tudo. Pare, raba os olhos. A palavra não é brincadeira não. Mas se você falar aos ímpios para avisar do seu caminho, para que dele se converta, ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Quer dizer aqui, eu tenho falado quantas vezes a vocês aqui, quantas vezes eu tenho aberto os olhos a vocês? É um dia? É um mês? É um ano? Não, é a vida inteira. Mas quantos de vocês querem ouvir? Quantos de vocês querem compreender? Não, eu vou para aquela igreja ali, porque ali vai falar de Jesus e de bênção, e tua morte, e tua vida, vai ficar onde? Hein, João? Filho do homem, diga à casa de Israel, você disse, visto que as nossas transgressões, os nossos pecados estão sobre nós desfalecemos por causa deles, com um poderoso viver. Quer dizer, por que nós fica fraco? Por que nós se acaba? Por que nós adoece? Por que dá errado? Por que não dá o que a gente está pensando? Porque nós estamos com o pecado, e o pecado está na cabeça de vocês, da gente, e não queremos se livrar dele. Diga-me, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte dos ímpios, mas em que os ímpios se convertam do seu caminho e viva, converta-se dos seus maus caminhos, porque você haverá de morrer. A casa de Israel. Olha o que Deus está dizendo aqui, veja, viu? Vou repetir, essa passagem é pesada, viu? Diga, tão certo como eu vivo, quer dizer, ele está dizendo tão certo como ele vive, né? Diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte dos ímpios, quer dizer, Deus não tem prazer na morte daqueles que morrem errado, mas em que os ímpios se convertam do seu caminho e viva, converta-se dos seus maus caminhos, porque você haveria de morrer, o caso de Israel. Hoje,
Veio na minha cabeça uma coisa aqui agora. Por que tem gente que se mata? Por quê? Me explique. Porque não aguenta o mal que está dentro dele. Ele não tem o poder de dizer, eu não vou aceitar isso na minha vida. Como uma vez, depois que eu perdi tudo, que eu fiquei de mola, Satanás lá na casa da minha mãe, lá em Garanhuns, tinha um pé de abacate, que eu sei que vocês sabem que é abacate, muito grande. E eu ouvi uma voz e vi o demônio assim na minha frente. Quando diz, bota uma corda aqui e te enforca, porque tua saída é essa. E eu disse, e no dia que eu for em Garanhuns, vou filmar e vou fazer um filme. Vou gravar para vocês verem. Se tiver ainda o pé de abacate lá. Eu disse, vá para aquele canto, Satanás dos infernos. Eu não. Mas se eu fosse fraco, eu não tivesse Deus, o que eu tinha feito? Vem cá, cordinha, tudo. Filho do homem, diga auxílio do seu povo. A justiça do justo não livrará do dia da sua transgressão. Quanto à maldade dos ímpios, não caíram por ela, no dia em que se converta da qual maldade, nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Está vendo? Eu sou justo, mas se eu pecar, já era. Adeus, Fernandinho. Adeus, amor. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, fizer maldade, não me lembrarem de nenhum dos seus atos de justiça, ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. E quando eu disse aos ímpios que certamente morrerá, ele se converteu dos seus pecados e fizer o que é justo e reto. Quer dizer, eu estou aqui só ensinando certo, não estou? Aí você vai ali, erra. Você acha que você vai ter salvação para você? Nunca. Primeiro, você está ouvindo a palavra de Deus. Deus está lhe ensinando, não está? Aí você brinca. Restitui o poder, devolve o que roubou. Ó. Restitui o poder e devolva o que roubou. Anda nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá e não morrerá. Bebê, está ouvindo o celular trancado, bebê. De todos os pecados que ele cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Faz o que é justo e reto, certamente viverá. Porque também você tem que fazer o que é justo e reto. E você vai o quê? Viverá. No entanto, os filhos dos seus povos, diz o caminho do Senhor, não é reto, mas o caminho dele que não é reto. Se o justo se desviar da sua justiça, fizer maldade, morrerá nela. E se os ímpios se converter da sua maldade, faz o que é justo e reto. Por causa destes atos, viverá no entretanto você descer
o caminho do Senhor não é reto, mas eu julgarei cada um segundo os seus caminhos, a casa de Israel. Quer dizer, você pode ter feito o que você fez. Se você pedir perdão a Deus e não errar mais, dali para frente, Deus vai lhe perdoar. Agora, você não pode errar mais. Porque se você errar, tudo aquilo que você passou, vai vir um dobro para você. A queda de Jerusalém e as suas causas. No 12º ano, no exílio, aos 5 dias do 5 meses, veio a mim um sobrevivente de Jerusalém, dizendo: cidade caiu, ora, na tarde do dia anterior, antes de chegada dos sobreviventes, a mão do Senhor. Ó, a mão de quem? Quem derrubou Jerusalém? Deus. Havia estado sobre mim e eu recuperei a fala. E assim pela manhã, antes de chegar aquele homem, eu havia recuperado a fala e não fiquei mais silêncio. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: aquele homem, filho do homem, os moradores destes lugares, deserto da terra de Israel, estão dizendo: Abraão era um só, mas possuiu esta terra. Ora, com nós somos muitos, certamente esta terra nos foi dada como propriedade. A terra foi dada a quem? A Abraão. E Abraão dividiu com muitos. Por isso, diga-lhe assim: diz o Senhor Deus, vocês comem carne com sangue. Ó, foi isso aqui que eu deixei de comer carne naquela época. Por isso, diga-lhe assim, diz o Senhor Deus, vocês comem carne com sangue. Levanta os olhos para os ídolos. Vocês comem carne com o quê? Come carne com sangue. E levanta os olhos para os seus ídolos. Comete assassinato e ainda pensa que hão de possuir a terra. Olha. Que eu venho dizendo, não, fulano matou um, foi para a igreja, se arrependeu. Nunca se derrubou o sangue do humano. Vocês confiam em sua espada, comete abominação, cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo, ainda pensa que há de possuir a terra. Diga-lhe que assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, os que estiverem no campo aberto eu entregarei aos animais selvagens, para que os devorem, e os que estiverem em fortaleza, em cavernas, morrerão por peste. Tornarei a terra em desolação, espanto e orgulho do que pode chegar ao fim. Os montes de Israel ficarão tão secos, tão desolados, que ninguém passará por ele. Então saberão que eu sou o Senhor,
quando eu tornar a terra em desolação, em espanto por todas as abominações que cometeram. Quer dizer, gente, Deus está dizendo que quando não matar o fogo, mata na espada. Quando não matar a espada, manda a peste. E vocês vão dizer o quê? Hein, gente? Meu irmão? Vocês vão dizer o quê? Então, Deus, vocês das outras igrejas, não é esse Deus aqui, não. Quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo, fale de vocês junto às paredes, nas portas das suas casas, dizendo: um ao outro, cada um só seu irmão, venha e vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você, como o povo continua vindo, assenta-se diante de você, como meu povo, e ouve as palavras, mas não as põe em prática. Eita Deus! Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo o que Deus está falando? Vou repetir, viu? Vou repetir, viu? Eles vêm até você. Vocês não estão aqui? Como o povo costuma a vir. Olha. Assenta-se, ó, vocês estão sentados, diante de você, como o meu povo ouve a sua palavra. Olha aqui. Será que eu estou certo, João? Simone? Ó, as suas palavras. Mas não põe em prática. Com a boca profanam muitas amor, mas o coração deles só ambiciona lucros. Jesus. Fala Deus. Fala Deus. Esses comboios que estão aí sem querer ouvir a palavra de Deus. Para ele você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e um bom músico, porque ouve as suas palavras, mas não põe em prática. Está vendo aí quando eu disse que esse cantaria dentro da igreja vale o quê? Nada. Olha a palavra, Senhor. Está ouvindo? Está ouvindo, dona Simone? Quando eu cansei de falar aqui, que eu cansei de dizer, fulano, essas igrejas não valem porcaria nenhuma, esse louvor não vale bosta nenhuma, tudo é mentira. Olha aqui, a palavra bíblica é o livro de Zaqueu, capítulo 33, versículo 31 em diante. A pátria, mas quando isso vier, certamente virá, então saberão que eu, profeta, estive no meio deles. O que está acontecendo? Já veio, compadre, já aconteceu, não vai acontecer mais não, porra. O povo deixaram de ouvir a palavra de Deus. O povo agora só escuta louvores, vamos para a igreja, quando não vem para aqui, porque aqui a pancada é grande. Está vendo, coroa? Está vendo, irmão Júnior?
Não é eu que estou dizendo não. Nem é eu que estou dizendo não, cabra velho. Não adianta. Você está querendo rir, brincar, não adianta. Ou faz como Deus manda, é melhor nem vir. Vou logo dizer. Palavra de Deus não é brincadeira não, gente. Olha aí, ó. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Olha aí. Capítulo 30 e 34. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhe assim: diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacenta a si mesmo. Será que nós, pastores, não deveria apacentar as ovelhas? E aí, vocês vão dizer o quê? Será que isso é mentira a mim? Será se eu estou mentindo? Vocês comem a gordura, veste-se da lã, mata as mulheres. Ovelha para comer, mas não apacenta rebanhos. Vocês não fortalecem as fracas, não curaram as doentes, não esfecharam as quebrantadas, não trouxeram de volta as desgarradas, não buscaram as perdidas, mas bonima sobre elas com força e tirania. Olha aí, gente. O que é que os pastores estão fazendo aí? Deus está falando na Bíblia, irmão Luiz. Irmão. Presta atenção. Deus não mandou eu ler essa Bíblia de graça, não. Assim ele disse: espalharai por mão haver pastor, se tornará pastor para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem procure ou quem busque. O que é que ele está dizendo aí? Está o povo aí perdido, e ele mentindo. Chega um pobrezinho na igreja, que não tem um bom carro, vê se eles atendem. Nunca. Aqui não é aqui não, que nós acata todo mundo. Mas nós somos ruins. Quando eu falo, o comboio de crente sem vergonha está aí louvando, gritando. Mentira, olha a Bíblia dizendo que é proibido. Sou eu que estou dizendo não, porra. É o Evangelho que está dizendo. Olha quando ele diz: por isso, pastores, ouça a palavra, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por amor a haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois apacenta si mesmo e não apacenta as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: és que estou contra os pastores, e lhe pedirei conta
das minhas ovelhas. Farei com que deixe de apacentar as ovelhas e não apacentarão. Olha aí. Se lembra, dona Simone, bispa Simone, quando eu falo que as igrejas estão erradas com louvores? O que é que você diz? Não, deixa para lá. Nunca. Nunca. Não deixo. Porque está errada. E eu tinha lido isso e nunca tinha visto. Passava, irmão. Pastores, vocês vão pagar a desgraça. O que vocês estão fazendo com Deus? Vocês vão pagar, pastores, padres, bispos, missionários. Olha Deus falando. E o rebanho de vocês se acabando. Mas si mesmo levarei as minhas ovelhas da boca para que já não lhe sirvam de comida. Aí eu pergunto aos irmãos que estão aqui, será que eu já errei alguma vez pregando? Compadre. Júnior, no tempo que nós estávamos, já viu errar pregando? Fala a verdade, pode falar. Tu já viu, Luiz? Eu falo logo quente. Eu digo o quê? Cuidado, Deus, pelo seu rebanho. Aqui. Porque assim diz o Senhor Deus: és que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Quem disse? Deus. Buscarei, como pastor busca o meu rebanho, no dia em que encontrar as ovelhas dispersadas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu a livrarei de todos os lugares por onde forem, espalhadas no meio dos novos dessas travas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos dívidos aos países, as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-los nos montes de Israel, junto aos correntes da água, em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em ambos pastos. Nos altos montes de Israel, será que pastagem ali se desperão em boa pastagem. Terão pastores bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e farei repassar o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, examinarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei gordas e fortes. Eu apacentarei com justiça quando a você, a minha ovelha, assim diz o Senhor Deus, és que julguei entre as ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhe basta a boa pastagem? Ainda precisa pisar aos pés o resto dos seus pastores. Está vendo aí? Está vendo aí, pastores? Tem gente me ouvindo. Tem gente aperreada. Lê a Bíblia. Não fique com a Bíblia debaixo do braço, usando um paletó preto, dizendo que é o cão. Satanás também conhece a palavra. Quem mais conhece a palavra? Quem é? Satanás.
mas não obedece. Não lhe basta o fato de terem bebido a água limpa, ainda precisa turvar o rosto com os pés. As minhas ovelhas têm que comer o que vocês pisaram com os pés e beber o que vocês turvaram com os pés. Quer dizer, o cara machucou as águas, quer dizer aqui, destruiu, aí vai para a igreja dizer que é bom, que está no céu, que está chegando no céu. Por isso, assim lhe diz o Senhor Deus, és que eu mesmo julgarei entre as ovelhas. Quem vem julgar? E vocês, pastor, não diz aí que é Jesus? Mas vocês estão lascados, não é? Gordas. Visto que com o lado, com o ombro, vocês dão empurrões e com chifres rechas todas as ovelhas, fracas, até que as tenha espalhado por toda parte. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarás entre as ovelhas, porém sobre ela um só pastor, ele e as apacentará. O meu servo Davi, e as apacentará, será pastor, eu, o Senhor, serei seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio dele, e o Senhor falará. Vê se vocês aí falam de Davi. Fala? Não. É Paulo. Um bandido igual a Paulo, matador de gente. Um prostituto. Mas vocês falam em Paulo e não falam no povo de Deus. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Livrarei a terra animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam. Para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto. Derramei bosque deles e dos lugares ao redor do meu monte. E eu farei uma benção, farei descer chuva ao seu tempo. Serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará suas colheitas, e as ovelhas estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor, cada um quebra o jugo que pesava sobre elas, e as livras das nações, dos que as escravizaram. Já não servirão de rapina aos gentis, nem serão devoradas por animais selvagens. Viverão em segurança, e não haverá quem as espante. Eu lhe darei plantações memoriais, e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria dos outros nações. Saberão que eu sou o Senhor Deus, com eles o que eles são, o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Vocês são as minhas ovelhas. Olha aqui. Vocês são as minhas ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo, e eu sou seu Deus.
diz o Senhor, Deus de Israel. Profecia contra o Monte Sai. Amanhã. Gente de Deus. Foi pesado, gente. Desmantelou os pastores tudinho, demitiu vocês todos. Não ficou um que não fosse desmentido agora. E o que é que vocês vão dizer ao povo que estão me ouvindo? Que louvores não valem nada para Deus. É mentira. Mas eu sou ignorado, porque eu falava isso. Eu não tinha segurança, eu falava porque Deus falava comigo. Uma coisa que eu descobri hoje, essa semana, muito importante: Espírito Santo. Quem é Espírito Santo para vocês? Quem é? É o Espírito de Deus, gente. Não é espírito outro, não. É o Espírito de Deus. Ele é que é o Espírito Santo. Não existe dois Espíritos Santos. Só um. Está ouvindo, compadre? Quando ele diz eu mato, ele não diz? Ele matou quem? Safira e Ananias, não foi? Pai nosso que estás no céu, santo em cima da hora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz a cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Espera aí. Olha, gente, lê o livro de Ezequiel, capítulo 34, do versículo 11 ao versículo 31. E vocês vão ver a madeira deitar para cima de vocês. E quem trouxe alguma oferta, alguma coisa, coloca aqui.